Imagine uma sala mal iluminada, preenchida com o cheiro de pergaminho e o murmúrio de um debate acalorado. Homens discutem sobre rolos, seus rostos marcados pelo peso da decisão. Esses não são apenas quaisquer rolos, eles contêm as palavras que definirão uma fé. Mas quais palavras? Quem decide o que entra e o que fica de fora? Esta é a história de como a Bíblia, como a conhecemos, surgiu. Você já se perguntou por que alguns livros são considerados parte da Bíblia, enquanto outros não? E aqueles textos que não entraram, estão perdidos para sempre ou guardam segredos, perspectivas diferentes sobre o divino? As primeiras comunidades cristãs eram dispersas e diversas. A perseguição era uma ameaça constante. Diante do perigo e de interpretações conflitantes, surgiu uma necessidade, a necessidade de unidade, de um conjunto claro e aceito de escrituras. Essa necessidade deu origem ao conceito de um cânone bíblico. Os primeiros cristãos baseavam-se em tradições orais e em um crescente conjunto de textos escritos. Mas nem todos os textos eram considerados iguais. Alguns eram considerados inspirados, outros enganosos ou até perigosos. O processo de separar o joio do trigo havia começado. Seção 4. O cadinho da seleção. Quem escreveu o quê e quando? 3 critérios principais guiaram o processo de seleção: autoridade apostólica, aceitação universal e consistência doutrinária. Esses critérios foram fundamentais para determinar quais textos seriam incluídos no cânone do Novo Testamento. A autoridade apostólica referia-se à conexão direta ou indireta do autor com os apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares da vida e dos ensinamentos de Jesus. O texto foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo a Jesus? Essa era uma pergunta crucial. Se um texto pudesse ser atribuído a um apóstolo, ou a alguém que tivesse uma relação próxima com Jesus, ele tinha uma chance maior de ser aceito. Isso porque os apóstolos eram vistos como autoridades confiáveis e diretas dos ensinamentos de Jesus. Era amplamente aceito pelas comunidades cristãs? A aceitação universal significava que o texto era amplamente reconhecido e utilizado pelas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo antigo. Se um texto era lido e respeitado em várias regiões, isso indicava sua importância e autenticidade. Ele se alinhava com as crenças centrais da fé emergente? Pense nos evangelhos. A consistência doutrinária era essencial. O texto precisava estar em harmonia com os ensinamentos e crenças centrais da fé cristã emergente. Textos que apresentavam doutrinas divergentes ou contraditórias eram frequentemente rejeitados. Mateus, Marcos, Lucas e João foram eventualmente aceitos como canônicos, atribuídos a apóstolos ou seus companheiros próximos. Esses evangelhos foram considerados autênticos e confiáveis, pois refletiam de perto os ensinamentos e a vida de Jesus, conforme testemunhado pelos apóstolos. Mas, e o Evangelho de Pedro? Este texto, embora inicialmente popular em algumas comunidades, enfrentou escrutínio rigoroso. Apesar de sua popularidade inicial, ele foi rejeitado. Por quê? O Evangelho de Pedro continha elementos que não estavam em conformidade com os ensinamentos aceitos da igreja primitiva. Continha ensinamentos considerados pouco ortodoxos, diferentes da narrativa aceita. Esses ensinamentos divergentes levaram os líderes da igreja a rejeitá-lo, garantindo que apenas os textos que refletiam fielmente a fé e os ensinamentos de Jesus fossem incluídos no Novo Testamento. Seção 5. A sombra dos apócrifos. Vozes excluídas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 trouxe à luz um tesouro de antigos textos judaicos, incluindo alguns escritos anteriormente desconhecidos. Esses manuscritos, escondidos por séculos nas cavernas de Qumran, revelaram uma riqueza de informações sobre a vida, a religião e as práticas dos antigos judeus. Entre os textos encontrados, havia uma variedade de documentos, desde cópias de livros bíblicos até escritos comunitários e apocalípticos. Entre eles, estavam textos semelhantes aos encontrados no Antigo Testamento, mas não incluídos na Bíblia hebraica. Esses textos
muitas vezes referidos como apócrifos, ofereciam novas perspectivas e narrativas que não haviam sido preservadas na tradição bíblica oficial. Eles incluíam histórias de figuras bíblicas conhecidas, mas com detalhes e eventos adicionais que não eram encontrados nos textos canônicos. Esses ficaram conhecidos como os apócrifos. O termo apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido, refletindo a natureza desses textos que foram mantidos fora do cânone oficial. Os apócrifos incluem uma variedade de gêneros literários, desde histórias e lendas até ensinamentos éticos e filosóficos. O debate sobre sua inclusão foi intenso. Desde os primeiros séculos do cristianismo, teólogos e líderes religiosos discutiram fervorosamente sobre a autenticidade e a relevância desses textos. Alguns argumentavam que os apócrifos ofereciam insights valiosos sobre a fé e a prática religiosa, enquanto outros os viam como heréticos ou de origem duvidosa. Alguns defenderam seu valor histórico e teológico. Eles acreditavam que os apócrifos poderiam enriquecer a compreensão das Escrituras e fornecer um contexto mais amplo para os eventos e ensinamentos bíblicos. Esses defensores incluíam não apenas teólogos, mas também historiadores e estudiosos que viam nos apócrifos uma janela para o mundo antigo. Outros questionaram sua autoria e consistência com a doutrina estabelecida. Eles levantaram dúvidas sobre a origem dos textos, a autenticidade dos autores atribuídos e a coerência das mensagens contidas nos apócrifos com os ensinamentos aceitos da Igreja. Essas preocupações levaram a um ceticismo generalizado e a uma resistência à inclusão dos apócrifos no cânone bíblico. Por fim, os apócrifos foram excluídos do cânone protestante, embora tenham permanecido como parte das Bíblias católica e ortodoxa. A decisão final sobre a inclusão ou exclusão dos apócrifos variou entre diferentes tradições cristãs, refletindo as diversas abordagens e interpretações da fé. Enquanto os protestantes optaram por um cânone mais restrito, os católicos e ortodoxos mantiveram os apócrifos como parte integrante de suas escrituras, reconhecendo seu valor espiritual e histórico. Seção 6. A jornada continua. Preservando a palavra. Nesta seção, vamos explorar a incrível e complexa jornada da Bíblia, um dos textos mais influentes da história da humanidade. A formação da Bíblia foi um processo longo e complexo, moldado por circunstâncias históricas, debates teológicos e decisões humanas. Desde os primeiros manuscritos até os concílios que decidiram quais livros seriam incluídos, cada etapa foi crucial. As primeiras comunidades cristãs desempenharam um papel vital, discutindo e debatendo quais textos refletiam verdadeiramente a essência de sua fé. Foi um processo que buscou preservar a essência de uma fé, definir seus limites e transmiti-la às gerações futuras. Monges dedicaram suas vidas a copiar manuscritos à mão, garantindo que cada palavra fosse preservada com precisão. Em igrejas históricas, esses textos eram lidos e estudados, formando a base da fé e prática cristã. Mas a jornada não termina aí. A preservação da Bíblia não foi apenas uma questão de copiar textos. Foi também uma questão de interpretar e traduzir esses textos para diferentes línguas e culturas ao longo dos séculos. O próximo episódio explora como a Bíblia, uma vez montada, foi preservada através de séculos de cópia, tradução e interpretação. A invenção da imprensa revolucionou a disseminação da Bíblia, tornando-a acessível a um público muito mais amplo. Tradutores enfrentaram desafios imensos, trabalhando para manter a integridade do texto, enquanto o tornavam compreensível para novas audiências. Quais desafios esses processos apresentaram? Como os estudiosos garantiram que a mensagem original não se perdesse na tradução? E como as anotações e comentários ao longo dos séculos influenciaram a interpretação do texto? Como a Bíblia sobreviveu ao teste do tempo? Através de descobertas arqueológicas e a preservação de igrejas históricas, podemos ver como esses textos antigos foram protegidos e honrados ao longo dos séculos. Junte-se a nós para mergulharmos mais fundo na fascinante jornada da Bíblia. Vamos explorar as histórias de dedicação, sacrifício e paixão que garantiram que a palavra fosse preservada para as gerações futuras. Esta é uma jornada de fé,
história e perseverança, que continua a inspirar milhões ao redor do mundo.